Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bagagem de Mão. Eu sou a Sónia Justo e durante a próxima meia hora vou conversar com um convidado sobre viagens. Hoje temos um convidado que nos vai falar um bocadinho de uma profissão que é considerada a melhor profissão do mundo. Podcast Bagagem de Mão, um podcast de Sónia Justo, com o patrocínio Aimont Seguros e o apoio à produção de Bank Cars. Vamos ter connosco o Vítor Costa. Vítor! Olá. Olá! Bem-vindo! Obrigado pelo convite. O Vítor que tem a melhor profissão do mundo. Vamos ver. Vítor, para quem não te conhece, que muito pouca gente, obviamente, mas quem és tu? O que é que fazes? De onde vais? Para onde vais? Exato. Eu como profissão sou fotógrafo. Comecei há muitos anos atrás, no século passado, por sinal. Eu ia para a pintura, para Belas Artes, mas... Alguém te destruiu o sonho? Foi. Por acaso foi um professor que disse que pessoas como eu em Belas Artes, é por isso que Belas Artes estavam como estavam. A sério? Posso citar o nome se quiserem. Para termos mais vídeos. Exato. Mas, não, eu, por acaso agora até acho que já faleceu. Porque era 1989, não é? E fui tirar então um curso de fotografia, um curso profissional de moda e publicidade, só que na altura todos os fotógrafos da minha geração, não havia provavelmente cursos de fotografia, muito menos o estatal, e então era um curso da União Europeia, esses cursos pagos. Foi um curso interessante, não teve assim muita credibilidade no mercado, mas depois a escola também em si desapareceu, pronto. Mas sim, tirei esse curso, deu para iniciar a área da fotografia, mas na altura moda e publicidade não era, tinha que ser para o tipo de calibre de fotógrafos, digamos, eu estava a começar, então comecei como todos começavam, que era com casamentos. Na altura os casamentos eram uma coisa muito mal. Muito mal vista. Não era que fosse mal vista, mas não era pelo menos não era pelo menos aquela coisa espetacular de que sim, tu ias ter com uma rapariga e dizias qual é a tua profissão e dizias, sou fotógrafo, e elas ficavam maravilhadas, mas eu quando dizia que era fotógrafo e de casamentos, notava-se na cara delas que não era a mesma coisa. Sim, e isso também evoluiu muito. Hoje temos maior educação visual, maior educação visual quer da parte dos clientes, quer da parte dos fotógrafos, porque isso depois é uma área muito bem conceituada. Eu não segui esse caminho, eu fui seguindo o caminho que depois tive a oportunidade de dar aulas de fotografia, fui dar aulas no Instituto Português de Fotografia no Porto, o que me permitiu perceber, e daí a origem do projeto Fotoadrenalina, perceber que as pessoas iam tirar os cursos de fotografia, não tanto o profissional, mas mais o básico e os de iniciação, e passado 6 meses, um ano, normalmente se eu os encontrasse, eles diziam pá, já não fotografo nada, não sei o quê, e normalmente vinha pela parte de que as pessoas não conseguiam ter atividades que as levassem a fotografar. Em prática. Em prática, no fundo. Tu tinhas o curso teórico, tinhas ali uma outra aula prática, mas depois não praticavas mais, esquecias, já não te lembravas. A fotografia é muito difícil, mas pronto, era uma cena que as pessoas realmente paravam de fotografar e então eu tive que criar, o projeto surgiu em criar uma atividade que teve até o lema durante muitos anos, que foi por terra marear, e então a ideia era um fim de semana em que as pessoas iam por terra, seria a utilização de jipes, depois até a ideia era ir, por exemplo, imaginar os Jerez, depois um helicóptero ia buscá-las, levava-as ao porto a Peleixões e apanhávamos um veleiro para ir para o mar ou para umas ilhas ou qualquer coisa assim. Claro que eu vi que o orçamento era extremamente caro para um fim de semana, que não dava para propriamente, se calhar até dava, até havia clientes para isso, mas pela minha experiência e pelo valor que me apresentava, sobretudo a parte dos helicópteros, não dava para fazer isso. Então comecei a dividir o projeto em partes e levei uns veleiros para as Ilhas Cias, no norte da Galiza, é uma reserva natural, que a partir da Páscoa está aberto ao público em geral, para fazerem praia e pronto, mete muita gente, mas nós íamos antes. Nós fomos na altura em Abril, na altura era antes da Páscoa, mas o Fotoadrenalina nasceu em Abril, e a primeira viagem que fizemos foi às Ilhas Cias, a reserva estava... Mas diz-me uma coisa, a tua ideia era fazer esse fim de semana e pronto, ou era fazer sempre uns fins de semana assim, quando começaste? Não, nós fizemos várias vezes os das Ilhas Cias. Isso também é engraçado a nível dos negócios, porque muitas vezes
esgotas, digamos, o teu meio imediato, ali o meio dos alunos e não sei o quê. Os alunos nunca foram, por incrível que pareça, os maiores clientes. Devia ser porque não tinham dinheiro, não sei, e eram muito novinhos, não tinham dinheiro, os pais é que tinham que pagar, e então nunca foram os meus grandes Eu tenho uma amiga que clientes. fez o curso contigo e depois acho que já viajou várias vezes contigo. Mas não eram Sim. o Falanina, atenção, também não havia as redes sociais como havia agora. O Falanina surgiu numa altura muito interessante, porque foi nada, não é? o boom da fotografia digital, a passagem da analógica para o digital. Muita gente começou a fotografar mais, a comprar mais material, etc. Foi o início também das low cost, dos aviões se tornarem coisas mais acessíveis às pessoas, etc. E foi também a introdução da internet como elemento de rede social, em que começou a haver mais coisas disto ligadas ao que era o Facebook e que é a verdade que para os negócios, que era o Facebook, que era o Instagram, é uma plataforma muito interessante. Mas na altura era o passa-palavra. E as viagens, eu abri as viagens, ou na altura chamava-se experiências fotográficas, porque era uma experiência realmente que a pessoa ia ter na área da fotografia. Não era um workshop em viagem, mas era uma experiência na área da fotografia, em que eu dava a oportunidade para fotografar um determinado fenómeno, uma montanha, uma paisagem, uma cascata, pronto. Depois parávamos, montávamos tripés, fazíamos ali umas coisas com a fotografia, mas verdadeiramente surgiu toda uma série de contextos no mundo, não é, que ajudaram muito o fotoadrenalina, porque as pessoas no início do fotoadrenalina, imaginam, iam pagar por cheque a viagem ao centro de fotografia, porque não confiavam na internet para pagar. Hoje já não se põe essa questão, a gente paga por as pessoas a por internet e já não há ninguém que desconfie. O que acontece aqui é que, pronto, eu lancei assim um projeto, o projeto hoje foi adquirindo outras características, no caso especificamente da fotografia, desde 2002 até 2023, temos aqui algo diferente. Nós já não fazemos provavelmente uma experiência totalmente fotográfica, fazemos sobretudo uma inspiração e achamos que o mundo seja algo que é inspirador para ser fotografado, mas se queres levar a câmera, levas, se queres levar o telemóvel, levas. Eu já fotografo o telemóvel há muitos anos e acho que é prático. Há muitas pessoas que me perguntam se tem que ser fotógrafo para ir. Isto porquê? Porque eu também sou tudo líder no Fotoadrenalina e as pessoas perguntam, eu gostava muito de ir, mas não sou fotógrafo. Não tem que ser. Não tem que ser. Pronto, aqui as pessoas utilizam um bocado. As viagens são normalmente grupos pequenos, são pessoas dentro dos 6, 10, 12, pronto, pode às vezes ser mais, porque dependendo da viagem também, a viagem não é? podia ser um bocadinho mais, podia ir às vezes aos 13, também não é por aí. Pronto, são grupos relativamente pequenos, dentro das 10 pessoas, vão sempre acompanhados com um líder de viagem, que antigamente eu chamava sempre um fotógrafo, hoje já chamo gente que é sobretudo viajante e que tem experiência mais no país que vai ou que desenhou aquela viagem sob o seu ponto de vista de líder para as pessoas, mas é sempre sob o seu ponto de vista, não é tipo, eu vou tipo guia de viagem para Paris e vou-lhes mostrar tudo e sei tudo sobre Paris. Sim, não, eu tenho uma experiência de viagem em que quero mostrar o mundo e aquele destino, ou aquele país, ou aquela cidade, do meu ponto de vista, da minha forma de ver. Olha, e como eu disse ao início, as pessoas acham que é a melhor profissão do mundo, ser tour leader ou líder de viagens. Porque tu também, pronto, tens a tua base de fotógrafo, mas neste momento trabalhas também no Fotoadrenalina, também és... Como tour leader, não é? Sim. Sim, nós diferenciamos duas coisas. Uma coisa é ser guia, outra coisa é ser líder. Exato. Isso também é uma coisa importante, porque as pessoas, às vezes eu digo que sou tour leader e dizem, és guia. Não, às vezes digo que sim. Estamos a diferenciar. Mas não tenho tempo motivo. para explicar, porque digo que sim. Dentro do que é uma terminologia que seria de guia de viagem, até mesmo pela formação, porque muitas vezes as pessoas bem informadas, até das universidades, etc. E até a bagagem histórica, muitas vezes de conhecimento sobre um determinado país, se não a têm, pelo menos adquirem-na, e um líder é diferente. Um líder, sim, como a própria palavra diz, ele vai liderar um grupo em que se calhar um dos condimentos mais essenciais será uma gestão exatamente de grupo, que no fundo é quase como se fosse um Big Brother de uma semana, 15 dias, que é aquilo que as pessoas vão fazer muitas vezes quando viajam, e o líder é exatamente o ponto de conexão dessas pessoas
e também de um trabalho que é preciso ter em viagem, porque o facto de eu pôr uma paisagem à frente não quer dizer que depois não tenha que se gerir outras coisas que têm a ver com as particularidades de cada pessoa. E ser um líder de viagem é uma boa profissão, porque as pessoas dizem muitas vezes: Vítor, tens uma profissão incrível. Depois, a meio da viagem, já dizem: não, tens uma profissão difícil. Tu tens que gerir pessoas. Claro que eu fico super contente de estar às vezes a almoçar num deserto, ou fico num glaciar, ou à noite estar a ver uma aurora boreal, ou estar em contacto com animais, ou com pessoas incríveis de determinadas culturas no Irão, ou em Madagascar, etc. E sim, eu prefiro isso a se calhar estar fechado num determinado local em que a minha vida é mais rotineira ou mais... eu agradeço isso, mas nós temos também rotinas. Eu viajo muito, tenho rotinas, por exemplo, são as rotinas ligadas à parte dos aeroportos, à parte da mala, que já faço muito rápido, e dos aeroportos também já tenho um esquema para que fila é que vou, porque sei que ali vai ser mais rápido, etc. Sim. Portanto, tens a situação, digamos, do que é a rotina de uma vida, portanto. E depois tens os mesmos problemas, porque também nós temos os problemas amorosos, temos os problemas financeiros, temos os problemas psicológicos, nós também, quer dizer, a nossa vida não se separa quando tu também estás a viajar, por isso. Sim, nesse aspecto. As pessoas confundem muito o estar a viajar em férias, estás de férias, ou estás a trabalhar. Estás a trabalhar. Por exemplo, há muita gente agora que me diz: estás quase a ir, porque agora estou quase com uma viagem. E ainda no outro dia fui à farmácia e a senhora disse-me assim: a Sónia está quase a ir de férias. E eu disse: não, vou trabalhar. Eu trabalho. Férias. Férias, não é? Não, a mim também me dizem muito, e às vezes até eu me engano. Eu digo: eu vou de férias. Não. Mas é porque as pessoas dizem muito que eu vou de férias. Não, eu arranjei um trabalho que é parecido com férias, mas sim, não é a mesma coisa. É verdade que quando as viagens estão já muito batidas, já muito trabalhadas, já foste lá, já fui a destino uns 20 vezes, por exemplo, não é? São viagens que... Eu lembro-me da outra vez que nós falámos, a Nova Zelândia, não era? Que já tinhas Não, ido a Nova Zelândia, não, foi a Islândia, possivelmente. A Islândia, Okay. Nós fomos desde 2009, íamos às vezes 2 e 3 vezes, até 2018 fui para aí umas 20 vezes. Não é? Então tu tens já um conhecimento e uma tranquilidade, se quiseres, naquele destino, que sem dúvida não é uma coisa de muito stress. Uma primeira viagem, mesmo que já tenhas conhecimento do país, é sempre mais estressante. Eu lembro, por exemplo, no início, que às vezes os grupos olhavam para as pessoas e diziam: como é que vai ser esta pessoa, como é que vai ser aquela, vai correr bem, não vai correr... E depois também tem muito a ver com isso, depende do grupo, claro. Depende da dinâmica entre as pessoas do próprio grupo. É assim, uma das partes da profissão que as pessoas têm que ter como característica é sempre gostar de pessoas. Quem não gosta de pessoas... E até dos malucos, Sim, é gostar de pessoas. Gostar de pessoas, gostar de conviver, gostar de falar, gostar de estar com pessoas. Sim. Eu adoro conviver. Eu às vezes até questionava se eu era feliz com a fotografia, ou às vezes porque é uma coisa mais solitária, não é? Não, e não só, é às vezes, se calhar tens algumas partes em que tu pensas que a tua vida... Eu sou fotógrafo, sou uma pessoa normalmente competitiva, não sou o melhor fotógrafo do mundo, não é? E se calhar ficas assim meio frustrado: és fotógrafo, mas não és nada de... Mas ser boas fotos. Ronaldo da fotografia. Não sou o Cristiano Ronaldo da fotografia. Pronto, e então às vezes diz assim: mas tu és feliz com a fotografia? Eu nunca, por exemplo, olhei para a minha vida como fotografia, e é uma profissão interessante que as pessoas muitas vezes... fotógrafo. Mas eu nunca vi aquilo como uma coisa extremamente feliz. Às vezes eu fazia às vezes trabalhos fotográficos ligados a produto ou moda, mas pronto, às vezes produto que fazia, e que fiz também durante muitos anos. Ou até quando fiz os casamentos, então para mim aquilo era um terror, até me deprimia. Chegava à sexta-feira, meus amigos iam todos a divertir, e eu ao sábado tinha que de manhã estar na igreja, e não nem sou católico, por isso estava na igreja. Fui a mais missas que alguns católicos. E nesse sentido, às vezes perguntas: és feliz? E eu fiz uma análise na minha vida quando tinha 50 anos, e uma das análises que fiz foi exatamente essa: é que tu és feliz. O que é que tu és feliz? Eu sou feliz conviver com pessoas, e eu adoro pessoas. Claro, prefiro as boas, não é? Sim, mas pessoas no sentido do mas gosto do convívio, gosto de estar, adoro estar a conversar e a comer e a conversar durante horas. E isto dá-me prazer. E eu disse assim: não, eu sempre tive a profissão ligada. Porque é que eu adorava dar aulas? As aulas de fotografia chegavam a ser às vezes complicadas, não é?
Mas não, eu gostava porque eu gostava daquela coisa de conversar, não é? interação, não estava só lá às vezes a debitar diafragmas ou a debitar tempos de obturação. Não, estava a fazer, estava às vezes a transmitir coisas que tu pensas sobre fotografia, teorias tuas, conceitos teus, de aulas de composição, por isso ainda mais desviava da matemática da coisa, por isso podia ser mais criativo aí. E aqui na viagem é exatamente a mesma coisa. Tu consegues na viagem ser uma pessoa que aquilo te está a prazer. Claro que eu, às vezes vou para a viagem e digo, mais uma viagem, não sei o quê. Mas não, o que eu gosto mesmo é quando estou em viagem, estou no convívio, a mandar as minhas coisas, a conviver com as pessoas, a rir com elas. E isto é o que as pessoas também gostam. E isso também eu pus-me a observar também o que é que as pessoas gostavam quando viajavam com o fotoautomóvel. Sim. Qual é que é, se calhar, as características diferenciadoras, digo eu? Sim, e há aqui uma coisa que é tu podes pôr a melhor paisagem do mundo à frente. Se o grupo e se a pessoa não estiver bem, tu podes pôr a melhor paisagem do mundo, mas essa viagem não vai correr bem, não está bem. Há mau ambiente, ou há má... Então assim, nós temos até um mail que mandamos às pessoas, a viagem já está toda organizada. Por isso, se alguma coisa correr mal, já não há nada a fazer. Se eu não marquei um hotel, não há nada a fazer, amigo. Não. Mas eu também nos ponho na rua. Nós, com baixo com líder, nós vamos pôr um hotel. Isso também não vai acontecer, ficar sem hotel. Sim. Mas o que eu digo é, se vai acontecer algum imprevisto, esse imprevisto não há já nada a fazer. E a parte organizativa já está feita. Quer dizer, se tu não gostas do hotel, não adianta, porque eu não vou mudar de hotel, já chegamos ao hotel, já temos aquilo reservado, já temos aquilo pago, não adianta. Então tu, visto o teu mau humor, dizer que não gostas do hotel, não adianta nada. Reclama no fim. Mas tenta, o mais importante da viagem é a pessoa. E aquilo também são 15 dias, não é preciso estar toda a vida de bom humor. Não é preciso estar casamento, precisa estar sempre de bom humor com a pessoa. A ideia é que possas ser uma pessoa, tu tentes dar naqueles 15 dias o teu melhor. O teu melhor na tua simpatia, o teu melhor na tua compreensão, o teu melhor na tua capacidade de interagir com os outros. Se tu deres o teu melhor, essa viagem vai ser incrível. E posso pôr o Taj Mahal à frente, mas é exatamente igual, ou é se tu estás de mau humor, o que vai interferir não é o Taj Mahal, é que eu posso pôr o Taj Mahal, mas tu não vais mudar o mood, o mood vai mudar pela tua paisagem interna, não pela tua paisagem externa. Então, o líder é muito fundamental nisso, que é aquela pessoa que consegue, em determinadas situações, tu quando estás com fome, que não és tu... Eu não sou! Temos imensos, as mulheres então são incríveis nisso, volta e meia. Eu quando tenho fome, estou melhor. Pronto. Estou melhor. Mas é isso, as pessoas precisam estar sempre, muitas vezes, nessa capacidade de... É, porque depois estão cansadas. Não é? Sim, fisicamente as viagens são cansativas, às vezes dormem pouco, às vezes vão dormir num comboio, às vezes vão dormir num bom hotel, está calor, não sei quanto tempo. Nós temos um lema em viagem que é nada é tão ruim que não possa piorar. Foi por acaso uma brasileira que nos comentou isso e adotamos esse lema e isso é muito bom, porque se tu entenderes que se naquele dia que ias à praia está a chover e dizes, eu normalmente invoco sempre esse lema e digo, olha, nada é tão ruim que não possa piorar, pois a seguir pode-te acontecer qualquer coisa que é, por exemplo, o teu quarto inundar. Pronto, se calhar essa praia era mal com chuva, então o teu quarto inundar é pior, ou então teres perdido um comboio porque entretanto o táxi não sei o quê. Pronto, pode acontecer imensas coisas em viagem que às vezes notamos que aquela coisa se calhar não é o pior e se nós estivermos preparados que possa acontecer outra, então se calhar relativizamos mais esse incidente que está a acontecer. Exatamente isso, é o relativizar. É o relativizar, é a capacidade de relativização. Porque em viagem a grande probabilidade é que exista qualquer coisa que corra mal ou que não corra como planeado. Não, em viagem, a viagem quando as pessoas reclamam, às vezes respondo assim nas reclamações, que é a viagem não é uma ciência e muito menos é exata. Ela não é exata. Ninguém consegue fazer com exatidão nada em viagem. Porque tu podes reservar um avião, podes reservar um hotel, podes reservar um restaurante, mas essas pessoas, como estás a trabalhar com outras pessoas, essas pessoas podem vir a falhar, não é? O avião nem pode ser culpa da companhia aérea, que isso também é uma coisa que existe muito na área da viagem, que é, há uma greve no aeroporto e as pessoas dizem, ai a TAP, que incrível, porque o avião foi cancelado. O avião foi cancelado pela greve, não da TAP, mas pela greve do aeroporto que ias. E é uma incompreensão perante as coisas, incrível. E nós trabalhamos com isso, à flor da pele. As pessoas têm muita expectativa na viagem.
Isso também é outra das coisas que é muito importante, que é baixar o máximo da expectativa à pessoa. Eu não gosto muito de dizer que as coisas são incríveis, porque eu prefiro, até às vezes brinco, e até às vezes gosto de fazer uma surpresa, porque às vezes gosto de pôr, por exemplo, um hotel que é surpreendente para eles, ou um restaurante, e não digo, às vezes as pessoas dizem, mas onde é que vão jantar? Mas onde é que vão chegar neste hotel? Epá, não quer dizer, porque às vezes quero fazer uma surpresa. Uma vez correu mal. Quis fazer uma surpresa em Singapura de um hotel cápsula, porque Singapura é aquela cidade mais cosmopolita, etc. Então a primeira noite ia ser um hotel cápsula. Houve gente que disse, eu não estou aqui. Depois dormiram e nunca mais da sua vida deixaram de falar desse episódio. E isso é o que também nós levamos da viagem, que é a capacidade de se não fica chateado para a vida com o foto da adrenalina, que normalmente não, em geral, 90 e tal por cento das muitas pessoas que continuam sempre a viajar, não é? E também é isso, as pessoas também precisam muitas vezes de atenção. Então, na viagem, o ser humano adora atenção. Então, às vezes, quer ser ouvido, tem que ser ouvido e pronto, nós temos que dizer que sim para que possa. Isto é um truque. Não, temos que dizer que sim, pronto. A ideia é minimizar o conflito, quer interno da pessoa, às vezes a expectativa é muito alta, uma coisa que às vezes não é bem assim, os países não são todos iguais, às vezes eu vou para um hotel de 4 estrelas, mas a cama por baixo afinal não está tão limpa, se calhar a sanita está rachada, e então as pessoas às vezes levam mal a isso. Não é? Depende também dos países, que é muito diferente, claro. 4 estrelas na Europa ou noutra parte do mundo. O fotógrafo gosta de dar boa cama e boa comida porque acha que quando tu tens isso resolvido, quando a seguir um comboio na Índia, tu lhe podes dar um hotel interessante, resolves um problema do que teres passado uma noite num comboio na Índia e a seguir vais para um hotel que depois também não te traz um dormir tranquilo. Então eu dou-lhe um bom hotel, aquilo é acessível lá, tens bons hotéis. Pronto, e as pessoas normalmente ficam contentes e gostamos disso, de às vezes ter essa esquizofrenia de umas vezes estás lá em cima, outras vezes estás lá abaixo, porque às vezes também há locais, eu lembro no Peru, andamos por meio de um monte para ver as 7 lagoas, claro, chegamos a um sítio, são aldeias básicas, as camas tinham tábuas, as tábuas falhavam no meio. É o que há naquele sítio. É o que há ali, então dormem 3 num quarto, 4 num quarto, já não dá para quarto tubo, a casa bem é partilhada, está frio. Mas estás ali com um povo. Eu fiquei com mais 4 pessoas num quarto, porque não havia. Né? Depois também há este síndrome, não é? Eu paguei, quero, pronto. É preciso ler muito bem às vezes os programas, é preciso estar lá tudo escrito sempre. A ideia é que a expectativa seja mais baixa. O meu participante ideal é sempre aquele que não estudou absolutamente nada, que não sabe absolutamente nada, às vezes nem leu o programa, confia no fotoadrenalina, a gente me diz, Vitor, nem li o programa, vim Albânia, Albânia, vou com este, gosto deste, tudo bem. Então isso é para mim o ótimo, porquê? Porque às vezes tu tens em viagem situações até de improviso e que são surpreendentes, porque às vezes atrás de muitas vezes de uma coisa que, por exemplo, porquê que tu não marcas sempre um restaurante? As pessoas dizem, mas porquê que não temos um restaurante marcado? Mas já, porque muitas vezes estás a usufruir de uma coisa tão espetacular e tens que interromper porque tens um restaurante marcado para aquela hora. Depois, porque eu não quero ir sempre ao mesmo restaurante, porque sei que aquele restaurante até pode ser bom, mas depois quero ser surpreendido por outro. Então tens que ir experimentando, tens que ir, não podes ser, pronto, hoje em dia na internet há muita informação sobre o que é que esse restaurante é, ou o que é que esse hotel é, ou o que é que esse fenómeno é, mas muitas vezes sabemos o que é a realidade e o que é a parte das redes sociais. E eu quero mesmo ser surpreendido em viagem, mesmo indo lá 3, 4, 5 vezes ao mesmo país, 10 vezes ao mesmo país, às vezes o líder também quer ser surpreendido. Então, a ideia é que haja algum improviso, te percas na viagem, não é? Te percas na cidade, porque às vezes descobres uma esquina, um grafite ou um street art, e olha isto, é surpreendente. Eu penso muito numa viagem de grupo, como se fosse uma peça de teatro, ou seja, no filme, tu gravaste o filme e o filme é sempre aquilo. A peça de teatro, todos os dias que vais representar, é sempre diferente. Eu penso muito dessa forma. Pode ser uma situação de analogia. E depois também porque aqui, uma vez uma rapariga num festival de minimalistas de viagem, foi lá uma rapariga, que é a Sofia, que está em cadeira de rodas, ela viaja em cadeira de rodas. E ela deu um exemplo para mim extraordinário. A Kiki. Ela também vem aqui ao programa. Exatamente, pronto.
E ela tem ali um exemplo de que na Áustria, se não estou em erro, foi na Áustria, reservou um hotel, então ela reserva hotéis com mobilidade reduzida e reservou um hotel com quarto para pessoas com portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida. Isto normalmente implica a casa de banho, etc, etc. A casa de banho tinha. O problema é que a cadeira de rodas não passava entre a cama e para ir para a casa de banho e a parede. Não é? E eu dou este exemplo às vezes às pessoas, que as pessoas estão a reclamar, porque não sei o quê, o coisa não tem qualquer coisa, o hotel. Eu digo, olha, isso é um problema para ti? É que um problema é isto, é que tu tens uma cadeira de rodas e não consegues sequer chegar à casa de banho. Isso sim é um problema. E isso serve-nos para relativizar o que é um problema. Não é? Portanto, se para ti isso é um problema, que o shampoo acabou, eu não sei se isso é um problema. Se calhar, não, mas é engraçado estar a falar nesse shampoo, que eu estava-me a lembrar, porque eu viajei muito com a minha mãe, assim, com viagens de grupo. Portanto, eu já estive do outro lado. E normalmente o que as pessoas reclamam é porque eles não tinham shampoo e gel de banho, ou porque o quarto é assim assado. Normalmente... Mas são coisas normalmente muito pouco relativas e sim, não são coisas assim... Serve. E ela tem até dois exemplos. Tem outro exemplo também, acho que era em França. Por isso estamos a falar de países organizados, países que nós consideramos que são países que não falham. Sim. Eu tenho mais falhas nos Estados Unidos com as reservas da Booking.com, e a Booking é uma empresa de capital dos Estados Unidos, e tem mais falhas lá, praticamente tenho todos os anos falhas, porque já vou bem preparado para aquilo. Fiz reserva de 6 quartos, o gajo diz, você só tem aqui 3 quartos. Então isto é uma coisa que me acontece com alguma frequência nos Estados Unidos, que é um país que se entende que é tecnologicamente avançado. Eu quero pagar com um restaurante com um Visa, e o Visa é uma transação financeira inventada pelos americanos, e não consigo, só podem 6. Se tiverem 12, não pode. Ou pode fazer contas separadas? Não posso fazer contas separadas, mas se for ali ao balcão pode pagar cada um o seu. Então isso não é uma conta separada, amigo? Pronto. E então a Sofia foi também para um hotel e também com o quarto de mobilidade reduzida. E o que é que tinha para chegar ao quarto? Gravilha de que a cadeira ficava enterrada. Percebem isto? Isto sim são problemas em viagem. Isto sim são coisas que te limitam, perante uma pessoa que tem a mobilidade reduzida, que limitam. Não é? Agora, a cama está junto ou não está junto, ou a cama é fofa ou não é fofa, está bem, toda a gente gosta de uma boa cama, mas alguns gostam da cama dura, outros gostam da cama mole. Então, pronto. É relativizar, sejam pessoas descomplicadas, sem dúvida, e isso ajuda muito a viagem. Sim. Por isso, a nossa profissão às vezes é ótima, mas temos todos estes problemas. A nível pessoal, é complicado? A nível pessoal pode ser mais complicado. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, não é? Tenho um de 2 anos, outro de 10. O de 10 sofreu mais porque apanhou toda esta fase do fotoadrenalina relativamente a eu estar muito ausente. Eu cheguei a fazer como o Bardan, não é? Que era 250 dias a viajar. Não fazia tanto, fazia muitos dias a viajar. E isso, como é óbvio, tem alguma consequência emocional, até minha. Eu gosto de voltar, dada a situação, e tenho que dizer que aproveitar isso, assim, dá saudade, mas isso, saudade é uma coisa boa, atenção. Dá saudade. Eu não sou muito dada à saudade. Eu sou a única portuguesa. Não, muitos viajantes. Sim, eu gosto de voltar, eu tenho um prazer incrível de voltar. A viagem é um dos prazeres que eu tenho. Sim, eu noto que cada vez tenho menos vontade de voltar. Mas sim, existem pessoas assim. Eu tive 2 meses, era para ir 3 semanas. Nós temos que internar. Acabei por ficar 2 meses, mas depois não tinha muita vontade mas de voltar. Mesmo quando eu não tinha filhos, eu gostava de voltar. Eu sempre fui um viajante, se quiserem chamar assim, eu sempre fui um viajante em que o voltar, para mim, viagens do mês tornam-se complicadas. 20 dias para mim é suficiente. Eu às vezes fazia 2 viagens seguidas e então deixei de fazer isso. Prefiro voltar 2 ou 3 dias e ir outra vez. Okay. Porque o facto de voltar dá-me ali uma bateria nova. Mas olha, eu tive 2 meses fora e continuava. É? Pronto, mas tem a ver possivelmente com o desprendimento. Pois, isso, não sou muito dada assim. Muito apegado às coisas, aos bens materiais, mas pronto. Pois. Sim, voltar para casa, estar em paz, estar ali tranquilo. Se calhar depois chegas a casa tens toda uma confusão
Já foi outra vez. Saí, quando foi a pandemia, que me obrigou a ficar, gerou-se aqui algo diferente, que é tu querias mesmo viajar. E quando viajei pela primeira vez fui a Malta e estava tipo criança. Mas eu por acaso foi engraçado, porque na pandemia soube muito bem estar em casa e estar sem ninguém, não ver pessoas. A mim foi o contrário, porque eu trabalho, no Fotonem nós todos trabalhamos, cada um no seu lugar, já tivemos escritório, mas deixamos de ter. Okay. O teletrabalho para nós já existe desde 2011, à altura da crise que deixamos o escritório, e toda a gente pode trabalhar onde quiser, até se for preciso. Já tivemos a Rita a trabalhar nas Ilhas Faroé e estava a trabalhar sempre. Por isso, ou em Itália, qualquer coisa assim. Portanto, essa é uma liberdade que já existiu no Fotonem, sempre existiu, e comigo também. E adoro trabalhar em casa. Com a pandemia foi o contrário, porque me obrigam a estar em casa. Eu gosto de cozinhar, mas que me obrigam a fazer comida, cria traumas. E é muito engraçado, tenho falado disso às vezes, que é, antigamente existia antes de Cristo e depois de Cristo. E agora os nossos acontecimentos da vida é antes da pandemia e depois da pandemia. Tem muita coisa antes da pandemia que era de uma maneira, e tem muita coisa depois da pandemia que eu sinto de outra maneira. Por isso, pronto, aqui a pandemia também fez ali também acho que ajuste. sim. No caso de trabalhar em casa, agora tudo continua na mesma tranquilo, mas sim, eu adorava trabalhar em casa, mas na pandemia, testei. Eu gosto sempre, ou vou para um cowork ou para um café, é uma coisa assim, não gosto muito de estar em casa a fazer as coisas de computador e não sei o quê, em casa. Aí tem que sair. Olha, e o que é que achas que é assim? Imagina que alguém quer ser tour leader. O que é que tu aconselhavas? Assim, a primeira coisa a pessoa a claro, fazer? por acaso eu já fui... Ou quais as características que tu achas que um tour leader tem que ter? Quer dizer, gostar de pessoas, já disseste, gostar de pessoas. Não, mas por exemplo, eu já fui a escolas que estão a trabalhar com a parte do turismo e essa é uma das perguntas que, pronto, muitas vezes eles são muito novinhos, Até porque em termos de profissão existe provavelmente alguns cursos para guia turístico. Sim, existe. Mas até cursos superiores, depois pode dar isso, um guia turístico. Sim. Do ponto de vista não é preciso um curso superior, tudo bem, claro que te dá um aporte, ou da história, claro que há aqui aportes, nós temos líderes, por exemplo, o José Luís Santos, é professor de História, claro que ele tem uma capacidade de absorver ou ter informação absorvida até por defeito profissional, que eu não tenho, por exemplo, não é? Quando convido um líder para viagem, tem que ter estas características, um conhecimento maior sobre o país, como é óbvio, o destino que está a lançar, se possa associar aqui a fotografia, ótimo, se possa associar, mas por exemplo, nós não fazemos propriamente uma formação de gestão de conflitos em viagem. Eu não ensino as pessoas a ser bombeiros. Agora, se eu levar na viagem a pólvora, se eu levar o fósforo, ou se eu levar a lenha, ou a resina, eles podem conviver os três. Não pode haver alguém que saca do fósforo e depois tem a pólvora ao lado, não tem coisa. Eu sei que há pessoas de característica delas, de personalidade, são a pólvorazinha, ou que são o fósforo, ou qualquer coisa assim. Mas acho que isso também vê-se logo ao início, não é? Quer dizer, quem já tem... Eu já tenho alguma capacidade de perceber, mas como é óbvio, sim, às vezes já estiquei a corda, às vezes o líder não pode ser a pessoa de que gera o conflito ou que tem que ser mais trata mal as pessoas. Tem que ser pacificador, não é? Tem que ser pacificador, sem dúvida. Mas eu acho que, quer dizer, eu também trabalhei muitos anos com pessoas, não é? Nos recursos humanos. Mas, por exemplo, eu venho muito para aqui onde estamos, não é? Eu venho muito trabalhar para aqui, isto é um café. E eu costumo falar com a Dani, que é a pessoa que está no café, que eu gosto muito de observar as pessoas que entram, que saem, gosto disso. E muitas vezes, pela linguagem corporal, quando a pessoa entra, eu já sei que aquela pessoa vai arranjar problemas. A pessoa ainda não abriu a boca para pedir o café e normalmente não me engano nisso. Não, a questão é que muitas vezes tu tens ali, podes ter ali 15 dias complicados, porque tens ali uma pessoa a criar sempre um conflito. Eu acho que em geral, pronto, o papel do líder é importante nesse aspecto, mas eu continuo a depositar e tenho que se evocar isso às pessoas, não é? Que é, nós mandamos sempre o mail, só claro, se a pessoa vai 2 ou 3 vezes viagens, se calhar já não lê aquele mail final de que é, tu és a pessoa mais importante da viagem, é de ti que vai depender a viagem, disto funcionar bem. Sim. E eu acho que é isso, o ser humano tem que ter, mas mesmo na vida, nós na vida temos que ser pessoas mais bondosas, mais afáveis com os outros,
mesmo às vezes a trabalhar, não é? Sim, mais tolerantes. Mais tolerantes. Somos, não sei se tem a ver com a pandemia, há gente que diz que sim, que as pessoas estão a reclamar mais e estão a queixar-se mais. As pessoas ficaram... Mas temos que, eu acho que nunca vamos conseguir tirar as estupidezes da humanidade e às vezes há raciocínios que as pessoas fazem que são bastante parvos, mas é verdade que nós podemos fazer um bocadinho melhor. E então é isso que pedimos em viagem, é que tu és como tu, não tens que mudar, mas pronto, estás num grupo e aquilo não é só para ti, é para todos, então todos temos que colaborar para essa viagem. Se um dia alguém me disse, respondeu, eu achei que respondeu torto ou qualquer coisa assim, relativizo, pronto, se calhar estava de mau humor, não sou eu que depois a seguir vou criar uma clivagem. Com fome. Claro que não vou fumar dentro do quarto ou não vou estar com a luz acesa. Há gente que até é distraída, não é? Pronto, está com a luz acesa no quarto e está o outro ao lado ou está a mandar mensagem e está a subir o teclado, ou está a ouvir as mensagens a receber tim, 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 e não é bem a capacidade de desligar e voltar lá, ou põe a casa de banho, acende a luz da casa de banho e a casa de banho vai espalhar a luz por todo o quarto. Pronto, este tipo de cuidado, que às vezes noto que se calhar algumas pessoas possam não ter, eu já dormi com muita gente. Óbvio, por isso que às vezes na mesma cama. Por isso já dormi com muita gente. Essa questão da cama é uma coisa que pode criar aqui alguma... É um ponto de gestão de conflito. E isto pode criar um problema. E noto que às vezes temos uma viagem incrível. Lembro uma vez de uma viagem, a última noite, as 2 últimas noites, o hotel não tinha uma série de camas, ou não tinha para todos, e foi o fim do mundo. Isto era uma viagem às vezes com aquele clima de que eu não durmo, arranja-me um... E nós temos, porque depois temos aqui uma coisa muito gira também em viagem, que é pobre, que a pior coisa que pode existir é pobre e esquisito. Porque tu seres rico e esquisito, não tem mal, tu chegas lá e dizes, Vítor, não tem mal nenhum, arranja-me aí um quarto que eu pago e vou dormir sozinho para esse quarto, não tem problema nenhum. Agora não, eles são pobres e são esquisitos. Porquê? Porque não querem pagar o quarto individual e depois não querem dormir na cama de casal. Pronto. Mas entende-se, claro que assim é sempre chato. Eu, em todo caso, acho que são pessoas que estão a dormir ao teu lado. Também acho interessante isso no ser humano, que desdenho tanto com quem vai dormir. É verdade que há pessoas que têm mau hálito, há pessoas que ressonam, há pessoas... Tudo isso faz parte do ser humano. É como quando as pessoas vão para a natureza e dizem assim, ai, moscas, vão para a praia e dizem, ai, areia que se cola ao coisa. Quer dizer, sim, o mundo é assim, não somos todos... não acordamos todos com um hálito fresco, como se tivéssemos lavado os dentes. Não acorda. E há gente que ressona, sim, isso é um dos problemas gravíssimos em viagem, que nós não podemos decidir. Tampões. Mesmo assim, há gente a ressonar que é incrível. E pronto, e às vezes as pessoas até se dão conta e falam connosco e às vezes até têm essa capacidade de pedir um quarto para elas, ou às vezes se nós conseguimos minimizar aqui o impacto económico. Pronto, sabemos que aquilo, porque há pessoas que é uma serração. Já me aconteceu. Também a mim. Pronto. Mas tudo isso tem que ser gerido e o líder tem que ter essa capacidade e as pessoas mais uma vez têm. Mas claro, tu imagina fazer 10 noites com alguém que ressona muito e falamos mal. Pronto, isso complica uma viagem. Pronto, mas é isso, nós damos a capacidade das pessoas assim, pronto, mas reserva um quarto individual. Claro que é diferente um quarto individual no Japão do que se calhar numa Ásia, que eu consigo fazer um preço acessível, porque são preços mais acessíveis. Olha, estamos a chegar ao fim. E agora, para terminar, vou-te pedir para completares a frase: gostava que o mundo... Olha, gostava que o mundo continuasse como está, porque é inspirador. É inspirador este mundo. Mesmo com todos os problemas, é inspirador. Okay. Por isso, inspira-te no mundo. Boa. Obrigada. Nada, eu agradeço por esta oportunidade. Quanto a vocês, espero que tenham gostado. Eu vou deixar também as redes sociais, tudo aqui. É fácil, fotoadrenalina.com. Sim. Se quiserem, podem viajar comigo através do Fotoadrenalina, que faço também umas viagens muito interessantes e sustentáveis. Viagem de comboio, não é? Aqui puxar a brasa da sardinha. Essa viagem é muito interessante, toda de comboio. Toda de comboio. Quer dizer, até o voo de Paris. Sim, a partir de Paris. Paris. Vou deixar aqui os links todos em baixo e volto na próxima semana. Até lá, fiquem bem, boas viagens. Obrigado. Obrigada.